Estamos começando mais um podcast do Empodera Mulher e hoje com uma pessoa muito especial, uma pessoa convidada aqui, que veio falar um pouquinho da sua vida, veio contar um pouquinho de quem é essa mulher maravilhosa que agora está aí aparecendo cada vez mais nas redes sociais. Então seja bem-vindo a mais um podcast. Eu já quero apresentar para vocês Kelly Mendes. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Gi. Um prazer estar aqui com você. Que bom que você aceitou nosso convite de contar um pouquinho, né? As pessoas querem saber aí quem é a Kelly Mendes, que surgiu, que de repente apareceu nas redes sociais e agora está aí cada vez mais famosa, uma grande empresária, mas que está muito famosa. E eu quero já fazer para você a pergunta que não quer calar aqui no Empodera Mulher. Conta para mim quem é a mulher Kelly. Quem foi a criança Kelly, de onde a Kelly veio, sua adolescência, sua trajetória, trabalho, porque todo mundo tem uma caminhada para chegar até aqui. Sim. E as pessoas de casa não costumam avaliar isso, Verdade. né? Então todo mundo quer saber a história da Kelly, como surgiu a Kelly, de onde vem a Kelly, conta pra gente. Gi, então a Kelly vem de uma história bem peculiar para muitas pessoas. Realmente as pessoas não conhecem a minha história, né, de vida. Eu venho de uma história de infância muito sofrida, né, passamos por muitas dificuldades e obstáculos também. Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha, né, meu pai nos abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Então, ali foi uma luta para minha mãe, né, conciliar 2 crianças pequenas, uma de 2 e uma de 4 anos, e trabalhando de diarista. Então, assim, mas a minha mãe sempre se virou muito bem na vida, assim, ela sempre deu o jeitinho dela, nunca nos abandonou, sempre cuidou muito bem da gente. Um grande exemplo, né? Foi. Então, assim, a minha mãe foi muito guerreira, sabe, para poder conciliar 2 crianças pequenas sozinha. Eu lembro, assim, minha mãe sempre trabalhou de diarista, só que ela sempre trabalhou na região, na proximidade de casa mesmo. Nossa casa era muito simples, ela era uma casinha de madeira, com as paredes bem podres mesmo. Eu lembro que nas épocas de chuva forte, eu brinco que chovia mais dentro de casa do que fora, né? A nossa casa tinha aquelas bacias que ficavam no meio da casa por conta das goteiras, sabe? Então, assim, minha mãe, quando ela ia trabalhar de diarista, eu mais ou menos tinha uns 7 anos de idade, já estava na escola, 7, 8. Eu sempre gostava, a gente ia para a escola, sempre estudei escola pública, a vida inteira, eu e minha irmã, só que a escola era próximo de casa. E a gente ia a pé para a escola. A minha mãe muitas vezes não conseguia levar a gente. Então, eu lembro que a gente morava, era uma descida, a rua da nossa casa, e lá embaixo no asfalto, passava aquela galera de criancinha indo para a escola. Sim. A gente ficava no portão esperando. Quando as crianças passavam, a gente ia no embalo, ia junto. Naquela época era tranquilo, né? Sim. Podia se sair na rua sozinho. Era mais ou menos umas 7 quadras de casa, a escola. E aí ali a gente ia e vinha a pé todo dia. Então, assim, eu estudava de manhã. Eu lembro que quando eu saía da escola, eu ia correndo para casa. Minha mãe estava trabalhando nas patroas dela, sim, sempre próximo de casa. Eu sabia as casas que ela estava, né? Eu saía correndo da escola, chegava em casa, tirava o uniforme, e era próximo do horário de almoço. E eu corria na casa que a minha mãe estava, porque eu sabia que ali eu tinha um almoço gostoso para comer, sabe? Automaticamente eu acabava, as patroas da minha mãe adoravam que eu fosse, porque eu ajudava bastante, eu sempre lavava a louça, lavava a calçada, ou quando a patroa da minha mãe tinha geralmente bebê pequeno, eu era como se fosse uma babá da criança, e a patroa dela sempre gostava, né? Porque eu acabava, sim, que cuidava da criança e dava essa mão aí. Na época também, usava-se muito fralda de pano, né, em bebês. Hoje em dia não mais, já, né? Não tem mais. Mas eu adorava passar fralda de pano. Eu passava aquelas pilhas de fralda. Então, eu ajudava muito, sabe? A minha mãe nessa parte das casas que ela trabalhava. E ali sempre eu saía daquela casa com um pacotinho de bolacha, uma bandejinha de iogurte. E aquilo para mim era um máximo, assim, porque eu conseguia ter essa recompensa, sabe?
Então, a gente sempre esteve junto com a minha mãe nessas dificuldades, sempre esteve junto com ela, ajudando ela a trabalhar. A minha mãe era uma pessoa muito rígida com relação ao trabalho de casa. Então, assim, por ela ter 2 filhas mulheres, ela sempre exigia que a gente cuidasse muito bem da casa. Inclusive, cuidou hoje em dia muito bem, né? A nossa casa, ela era de madeira, então o assoalho, ele era também aquele assoalho de madeira meio feio, assim, sabe? E eu passava aquela cera redonda, cera canário, sabe? Eu passava. Escovão. A gente não tinha a enceradeira elétrica, porque na época escovão. era no escovão mesmo, naquele vai e vem, sabe? Mas eu gostava muito de limpar a casa, assim, porque era o nosso lar, né? Então, hoje em dia, assim, eu vejo a nossa vida, eu sempre agradeço a Deus, explico muito para as minhas filhas hoje, as dificuldades que eu passava, sabe? Porque elas têm que dar valor hoje em dia, né? Pela vida que elas têm. Então, mas eu lembro também na minha infância que eu sempre gostava de ajudar a minha mãe na parte de finanças mesmo, sabe? Eu pegava aqueles pacotes de laranja, sabe aquele saco de laranja amarelo que é uma rede? Sim. Eu pegava aquele saco de laranja, eu cortava ele, eu abria ele, e ele ficava mais ou menos desse tamanho, do tamanho de um tapetinho de banheiro, assim, aberto. E ele era uma telinha, né? Hoje em dia ainda existe esse... Alguns ainda tem. Ainda tem, né? E uma das patroas da minha mãe, eu lembro que ela tinha confecção. Ela tinha máquinas de overlock, eu não lembro exatamente o que ela fazia, mas ela tinha, e ficava aqueles montes de retalho, pedacinhos de pano, assim, tudo colorido, muito. E eu pegava aqueles retalhos, levava para casa, eu cortava eles em tirinha, aqueles retalhos. Eles ficavam assim, tirinhas mais ou menos assim, de 10, 15 centímetros. E aqueles retalhos eu ia colocando naquele saco de lixo, saco de laranja aberto, e eu ia colocando ali, dando nozinhos. E eu enchia aquilo de nozinhos. Então, ele virava no final um tapete com franjinhas, sabe? Todo colorido. Ai, minha bisavó fazia muito isso. E eu pegava esses tapetes e ia vender na rua. Olha só. Como se fosse hoje em dia R$5, 10. Mas ele era um trabalho manual mesmo. E eu chegava em casa tão feliz com aquele dinheirinho para ajudar minha mãe, sabe? Então, eu sempre ajudava no que eu podia minha mãe. Comecei a trabalhar muito cedo. O meu primeiro trabalho foi com 13 anos, que eu fui panfletar. Na época, eu panfletava para Disapel e para o Bamerindos, que hoje em dia é HSBC, né? Eu panfletei por 1 ano e meio. Eu saía de casa 4 horas da manhã para ir até o local na agência que eu trabalhava, para poder pegar o uniforme, esperar todo mundo chegar para entrar. Era uma Kombi na época que a gente entrava para poder ir nos pontos, né? Que a gente trabalhava em sinaleiro. Então, eu fui por 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalhei em sinaleiro, sabe? E hoje em dia, assim, eu falo para minhas filhas, quando a gente para em sinaleiro, eu falo, filha, abre a janela e pegue. Porque eu lembro, assim, que muitas pessoas fechavam o vidro no meu rosto para não pegar. E dá uma tristeza no coração, porque você está trabalhando com amor, né? E para receber o seu dinheiro no final do dia. E as pessoas têm essa maldade, sabe? Então, hoje em dia, quando eu paro em sinaleiro, a primeira coisa que eu faço, eu pego com amor, sabe? E eu valorizo muito esse trabalho de rua, sabe? E apesar de tantas dificuldades, né, Kelly, você mostra, assim, que sempre teve muito amor, né? Sim. Mesmo a sua mãe sendo rígida ali, eu tenho certeza que o que ela queria sempre era o melhor para vocês. Sempre, né? sempre. Então eu vejo muito amor. Como era esse envolvimento de amor com sua mãe, com sua irmã? Porque acabou ficando as 3 mulheres, né? Sim. Para poder aí se virar, fazer a parte doméstica da casa e também mesmo cuidar dos estudos. A sua mãe teve um grande desafio realmente, né? Trabalhando como diarista. Sim. Tendo que poder ir atrás dos estudos de vocês e vocês ajudando também, né? Sim. A minha mãe, ela tem uma história de vida muito triste. A minha mãe, ela não tem família, ela não tem ninguém na vida. Ela foi dada quando ela era criança. Então ela perdeu completamente o contato com a família dela. Então hoje a família da minha mãe sou eu, minha irmã e minhas 2 filhas, né? E meu esposo. A minha irmã não é casada, então somos só nós. A minha mãe, ela tem essa história de vida aí, de sofrimento, sabe? Então, assim, aí esse trabalho de diarista para ela também na época, hoje em dia o trabalho de diarista é mais tranquilo, né? Eu vejo, assim, pelo que minha mãe passava na época, era bem difícil, ela chegava em casa muito cansada e cada dia numa casa diferente, então era um trabalho muito puxado. Minha mãe ia e vinha a pé todos os dias do trabalho, ela chegava super exausta em casa e eu e minha irmã, a gente sempre
deixava a casa arrumadinha, limpinha, porque éramos só nós 3 em casa mesmo, sabe? Então, minha mãe, ela tem esse histórico de vida muito triste e isso acabou tornando ela uma pessoa depressiva, uma pessoa que não tinha muito sentido a vida para ela depois do abandono do meu pai também, sabe? Ela ficou sozinha. Então, eu e minha irmã, a gente sempre trazia luz para ela, trazia alegria, porque éramos só nós 3 mesmo, sabe? Eu lembro, assim, quando chegava o Natal. São as lembranças, né? Quando chegava o Natal, a minha mãe vinha com galho de pinheiro, sabe? Ela vinha com galho de pinheiro arrastando na rua. Porque aquela era a nossa árvore de Natal, sabe? Desculpa que vem essas lembranças. Sim. Assim. E ela pegava uma lata de tinta, dessas latas grandes, a gente enchia de areia. E ali era a nossa árvore de Natal. Sempre com muita dificuldade, né? Sempre. A gente decorava aquela árvore de Natal com caixinhas de fósforo, a gente mesmo decorava, colocava ali uns algodão, sabe? E ali era a nossa árvore. Então, minha mãe, ela foi uma guerreira, sabe? Nunca deixando faltar nada pra gente. Trabalhava dia após dia, sol, chuva, ia a pé, voltava do trabalho. Mas assim, nunca deixou faltar pra gente o básico, sabe? Fazia tudo com amor, assim. E eu e minha irmã, a gente tem muita gratidão pela minha mãe, sabe? Então, a gente teve, assim, essa vida muito difícil. E a minha mãe, ela é evangélica, de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. É aquela igreja que usa um véu na cabeça. Sim. Eu frequentei essa igreja desde pequenininha até a minha juventude, até os meus 18 anos. Então, assim, a gente conhece a palavra de Deus. Nós sempre tivemos Deus no coração. Eu lembro na época de muita chuva, tempestade. E assim, quando começava a nossa casa, por ser uma casa muito simples, né? Uma casa de madeira, sim, já toda podre, sabe? Eu lembro que a única parte da minha casa que era de material mesmo era a cozinha e o banheiro, que era um puxadinho que a gente tinha pra fora. O restante da casa era toda de madeira. Então, assim, quando começava as chuvas na madrugada, eu lembro, assim, que eu já sabia que minha mãe ia lá no quarto tirar nós duas, eu e minha irmã, pra levar a gente lá pra cozinha, pra poder esperar a tempestade passar, sabe? De medo, assim, sei lá, da casa, segurança, né? E a casa, ela tinha um porão, então tinha aquela estabilidade que poderia a qualquer momento, né, a casa, sim, cair ou alguma coisa assim. Então, assim, quando começava a tempestade, a gente já sabia, pronto, a mãe já vai chegar na porta e vai tirar a gente da cama, né? Não importava o horário, sim, que fosse. E minha mãe sempre foi aquela de se ajoelhar no quarto e conversar com Deus, assim. A gente ouvia muito bem as conversas dela. Ela pedia para Deus ter misericórdia, cuidar da nossa vida. Então, assim, minha mãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus, sabe? E ensinou pra gente esses princípios, sabe, religiosos, assim. Então, hoje eu sou evangélica também, né? Frequento as igrejas, né? Não sou mais da congregação cristã, porém vou nas igrejas. Então, nos ensinou os princípios cristãos, né? E eu tudo na minha vida é Deus em primeiro lugar. Você teve realmente uma história de sofrimento, mas uma história de muito amor, né, Kelly? Por isso você se tornou a pessoa hoje que valoriza tudo que você tem, também transfere esses princípios para sua família, para suas filhas, sim, né? E eu tenho certeza que cuida da sua família com muito amor, da sua casa, porque a gente percebe esse cuidado também, sim, que você tinha, a sua mãe tinha com você, e você também quer transparecer, podendo sempre dar o melhor, sim, né? Sim. E eu tenho certeza que a sua mãe deu o melhor com o que ela tinha naquele momento. Sim. E aí você foi crescendo, né? Foi crescendo, foi ajudando a sua mãezinha ali sempre, sua irmã também. Aí você estudou, se formou, como que foi? Conta pra gente aí essa parte da mulher já se transformando em mulher ali, sim, né? A Kelly. Sim, eu lembro que eu fui chamada numa empresa para trabalhar como recepcionista.
E ali eu comecei. Aí, de repente, começou a surgir uma vaga na contabilidade da empresa. Surgiu essa vaga, aí eu não sabia se eu ia ou não, porque eu não entendia muito bem, né, o que fazia nesse setor. E na curiosidade eu fui ajudando. Sim. Quando eu me vi, eu já estava trabalhando na contabilidade. E ali me despertou, eu me formei em técnico em contabilidade. E automaticamente eu já dominei a área, dominei o serviço, comecei a gostar. E ali eu já fui subindo de cargo, já me fizeram proposta para fazer a faculdade, para eu ter um salário melhor ainda. E ali eu aceitei. Eu brinco, né? Que hoje em dia a gente conversa com as crianças, né, em casa. Sim. Filha, o que você quer ser quando crescer, né? E elas são pequenas, não têm noção ainda. Sim. E eu falo que eu não tive essa oportunidade, né? O mundo foi me levando, Sim. eu fui... como diz, né? Dançando conforme a música, né? E automaticamente, quando eu me vi, eu já estava fazendo contabilidade. Me formei na Unicemp em 2004. Eu me formei. E assim, automaticamente a minha vida foi dando uma virada de chave aí. Eu fui ganhando melhor, sempre ajudando minha mãe, sempre dando uma condição de vida melhor para ela. Com mais ou menos 1 ano e meio que eu estava já ganhando bem, um salário já digno, né, com a profissão, eu consegui ir lá, demoli a casa da minha mãe de madeira, eu construí um sobrado para ela, qual ela tem até hoje, né, construí um sobrado para ela, digno de uma família morar dentro, né, porque a casa que ela morava não tinha condições, então ali foi minha primeira conquista. Então, assim, sempre eu honrando minha mãe, consegui tirar ela do trabalho. Minha mãe já não trabalha já faz um bom tempo, né? Minha mãe tem hoje 75 anos, mas já fazem alguns anos que ela não trabalha mais. Sempre eu e minha irmã sempre conseguindo honrar financeiramente a nossa casa. Então, hoje em dia, minha mãe, né, não precisa mais se preocupar com o lado financeiro, que a gente consegue, né, honrar essa parte da casa. E como é bom, né? Você saber que a sua mãe fez tudo por você e você ter essa gratidão e conseguir retribuir para sua mãe também. O cuidado que ela teve com você, hoje inverteu, né? E deveria ser assim com todos os filhos, né? Sim. Com todos os filhos, que geralmente nós estamos num mundo tão diverso, num mundo tão... como as pessoas dizem, né? Nem sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. E as pessoas se importando cada um consigo mesmo. E a importância que você traz da família. A importância que você traz desse cuidado com a família. E o cuidado com a sua mãe, né? Sim, e esse cuidado você também transfere para suas filhas. Sim, sim. Né? E eu tenho certeza que elas têm um olhar e uma visão diferente do ser humano. É verdade, Gi. Então, assim, aí eu tive uma vida, graças a Deus, fui conquistando minhas coisas aos pouquinhos, meu primeiro carro, só que eu sempre tive uma resistência em ter uma vida mesmo de casada com alguém, assim, eu sempre tive uma resistência. Quando eu conhecia alguém, conhecia ali um tempinho, eu já desbaratinava e nunca quis nada muito sério, assim, na minha vida. Tanto é que eu demorei, né? Eu fui entregar minha vida mesmo de casada pro Geraldo, né? Quando eu tinha 31 anos. Olha só. Então, assim, porque na minha época as meninas já se envolviam muito cedo, já casavam, né? E você estava focada ali na família, no trabalho, em cuidar da mãe, a mãe cuidar de você. Era um envolvimento familiar muito grande, né? Sim, sim. Eu sempre tive essa resistência pela minha mãe, né? Já não ter tido meu pai. Então, eu sempre pensava que eu queria encontrar a pessoa certa, por mais que não fosse tão fácil assim, né? Saber o que é certo ou não. Mas, quando eu encontrei o Geraldo, já tinha 31 anos, e ali eu falei, essa pessoa, não tenho dúvida, né, de que seja essa pessoa. Uma gêmea. Encontrei. E ali, estamos casados há 12 anos, né, quando eu conheci o Geraldo, ele tinha uma vida assim, estável, ele tinha uma empresa pequena na época, não era tão grande como a que a gente tem hoje, né, ele morava de aluguel na época, quando eu o conheci. Mas ali, juntamos as forças dos dois. Eu, já em pouco tempo, já fui trabalhar com ele. Ele pediu para que eu administrasse as empresas, né? Na parte da contabilidade, financeiro. E ali fomos crescendo juntos. Passamos dificuldades também, nós dois, né? Porque
Para ter algo, a gente tem que abrir mão, né, do que tem para poder... Todo início é difícil, Todo né? início é difícil, mas crescemos juntos e somos vitoriosos hoje, né, somos grandes empresários. Eu hoje continuo administrando as nossas empresas, fico mais no lado administrativo, e ele resolveu aí entrar nesse mundo político, e entrou aí como deputado federal, que foi um sucesso, né? Já de cara, já conseguiu ganhar na primeira tentativa, né? Muitos ficam tentando, né? Como vereador e vão dando um passinho de cada vez. E ele, com esse jeito dele, né? Dedicado, empenhado aí, ele conseguiu como deputado federal. E agora, mais uma vez aí, como prefeito, né? Então, assim, pra gente é um desafio. Diariamente a gente passa esses desafios, né? Mas assim, a gente tem certeza que isso é pro bem de uma população, de uma cidade toda. Exatamente. E aí você vem trazendo, né, aquela realidade que você já viveu da população, daquela trajetória que você tem. E hoje você também não tem só a oportunidade de ajudar a sua mãe e a sua irmã, mas junto com o Geraldo você tem uma oportunidade de ajudar uma cidade toda, né? Sim. Trazer aí políticas públicas para as pessoas mais carentes, para as pessoas que realmente precisam da política, né? As pessoas que estão ali diariamente precisando de um posto de saúde, precisando, né, as mulheres, principalmente eu trabalho muito, né? A gente trabalha aqui no Empodera Mulher, sempre muito com as mulheres, então, focada aqui nesse trabalho, eu tenho certeza que precisa sempre muito mais. Sim. Né? Mas eu quero saber também, Kelly, como foi, né? Porque você sempre esteve ali, como você falou, nos bastidores, sempre em casa, sempre cuidando das empresas, e agora nessa campanha de prefeito, né? Nessa campanha aí que o Geraldo está como candidato a prefeito, você teve que vir para a campanha também. E como que foi, como que você está se sentindo com esse grande desafio de sair ali dos bastidores e ter que estar ali como também uma das protagonistas desse movimento, né? Sim. Gi, para mim, na verdade, foi tudo muito rápido, né? Como você mesma disse, eu sempre fiquei por trás dos bastidores. Na campanha para deputado, né? Como foi o Paraná todo, ele viajou bastante, ficou bastante ausente. Então, assim, eu não precisava me envolver muito, até porque eu tenho as crianças pequenas, né? Não tinha como deixá-las para acompanhá-lo. Mas agora, nessa campanha para prefeito, está sendo bem desafiadora para mim. Eu, mais uma vez, achei que eu ficaria quietinha, né? Nas minhas empresas, trabalhando. E, infelizmente, eu descobri agora o que é a política, né? Que as pessoas fazem qualquer coisa para ter o poder, né? Kelly, eu gostaria que você deixasse uma mensagem também, agora entrando aí no Outubro Rosa, né? Mês de prevenção contra o câncer de mama, o câncer de colo de útero. Então, que as mulheres façam o autoexame, que elas possam deixar o seu preventivo em dia, e como a gente conversou, né? Eu acho que a prevenção e o cuidado tem que ser de janeiro a janeiro. Então, deixa uma mensagem para as mulheres de casa aí, para que elas possam se cuidar. Sim, Gi. Mulheres, estou aqui para lembrá-las que estamos em outubro, um mês de conscientização do câncer de mama, do câncer do colo do útero. Deixem seus exames em dia, faça o seu preventivo, pois a nossa vida é uma só. Temos que nos cuidar, somos mulheres que temos que ser amadas por nós mesmas. Então se cuidem, se previnam. Outubro Rosa está aí para nos lembrar dessa conscientização, porém os nossos cuidados são de janeiro a janeiro. Tá bom? Mulheres, estamos em outubro, um mês de conscientização da prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Temos que nos cuidar de janeiro a janeiro, porém o mês de outubro é importante para lembrar a todas nós de deixarmos o nosso preventivo em dia, pois nossa vida é uma só. Temos que nos cuidar, nos amar e nos conscientizar. Tá bom? Então Deus abençoe e fiquem com Deus.